As origens mitológicas da saga de Poseidon. Oi amigos, sou Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Poseidon, o imperador dos oceanos, é protegido pelos Marinas. Os mais poderosos, responsáveis por guardar os 7 pilares que sustentam os oceanos da Terra, são chamados Generais do Mar. Suas vestimentas são as escamas, feitas de oricalco. Tétis, não subestime os cavaleiros de Atena. Este é o poder de um general do mar, cavaleiros, o guerreiro mais poderoso entre os Marinas. Baian de cavalo marinho, guardião do pilar do Oceano Pacífico Norte, é o dono do sopro divino capaz de repelir qualquer tipo de golpe inimigo. Sou o guardião deste pilar que segura o Pacífico Norte, um dos 7 generais de Poseidon. Sou Baian, o cavalo marinho. Luta contra a Ceia criando muros de ar, ao girar as mãos a uma velocidade que se aproxima da luz. Porém, não foi capaz de derrotar o Cavaleiro de Pégaso, que após a Batalha das 12 Casas, recebeu o sangue dos Cavaleiros de Ouro em sua armadura. Meteoro de Pégaso! A escama de cavalo marinho representa o lendário hipocampo, criatura mitológica descrita como cavalo, na parte frontal do corpo, e peixe, na parte posterior com a cauda escamosa, como um cavalo marinho. Porém, a representação em Saint Seiya é de um cavalo aquático com 4 patas e cauda, para diferenciar da escama de dragão do mar, que faz também referência ao hipocampo. Na mitologia grega, o hipocampo fazia companhia e era a montaria das Nereidas, além de puxarem a carruagem de Poseidon. Eles foram criados pelo deus dos oceanos a partir da espuma do mar. E ao contrário dos outros marinas, nós, os 7 generais, temos escamas tão fortes quanto as armaduras de ouro. São resistentes e sua força protetora é insuperável. Io de Esquila, guardião do pilar do Oceano Pacífico Sul, é a encarnação do monstro marinho que abriga as 6 bestas demoníacas. São bestas! Na luta contra o general, que traja a escama formada por uma horda de 6 bestas, Shun revela as inúmeras formas que a corrente de Andrômeda é capaz de assumir em batalha. Teia de aranha de Andrômeda! Rede de Andrômeda! Espiral de Andrômeda! Bumerangue de Andrômeda! Defesa circular! Armadilha de Andrômeda! O que é que está acontecendo aqui? Grande captura de Andrômeda! Sua escama representa o lendário monstro marinho Esquila. Na mitologia grega, Esquila inicialmente era uma bela ninfa. Glauco era um humano e foi transformado em uma criatura marinha pelas divindades do mar. Ele se apaixonou pela bela mulher, mas a ninfa se assustou com sua aparência com nadadeiras. Mesmo fugindo, não conseguiu se livrar de Glauco, que desejava a atenção de Esquila. Porém, ela se escondeu em um local tão inacessível que o obrigou a aceitar sua derrota. Ele se refugiou na ilha Eia, a morada da feiticeira Circe, e pediu que o ajudasse a conquistar a ninfa. A feiticeira prometeu ajudá-lo, mas se apaixonou por ele. Contudo, Glauco rejeitou Circe, e ela passou a buscá-lo pelos mares. A bruxa planejou transformar Esquila em um ser monstruoso para mantê-la longe de Glauco. Circe derramou veneno nas águas da fonte onde a ninfa se banhava. Esquila, ao mergulhar nessas águas, teve seu corpo convertido lentamente. Ela foi envolvida por bestas horrendas que emitiam sons ensurdecedores. A ninfa tentou fugir, mas percebeu que as criaturas faziam parte de seu corpo. Esquila se encontrou com Glauco, desesperada.
Lamentando a beleza que a ninfa perdeu, ele a rejeita, pois o grande amor que nutria por ela se tornou inexistente. Esquila se retirou para longe e passou a viver no Estreito de Messina, entre a Sicília e a Península Itálica. Lá, aterroriza os humanos que antes a admiravam, encantados com sua beleza. Na ilha Eia, Circe jamais recebeu a visita de Glauco. Ele passou o resto de sua existência com as lembranças da bela e doce ninfa, que perdeu pelos feitiços de ciúmes. O monstro marinho que Esquila se tornou, possui o tronco de uma bela mulher. Em volta de sua cintura, há 6 cabeças de serpentes, com 3 fileiras de dentes e um círculo de 12 cães, que a alertam quando um navio se aproxima, assim, pode capturar os navegantes. Na mitologia grega, Io era a ninfa sacerdotisa da deusa Hera. Zeus, para esconder sua paixão pela jovem, cobriu o mundo com um manto de nuvens escuras. Porém, a rainha do Olimpo desceu dos céus desconfiada. Para ocultar a ninfa, Zeus a transformou em um novilho branco. Hera tomou o animal para si por sua beleza e desconfiança, ao ver o interesse de Zeus por ele. Colocou sob sua guarda o gigante Argos Panoptes, que passa a dormir com seus 50 olhos abertos. Zeus enviou Hermes, o deus mensageiro, para libertar Io. Hermes usou a flauta de Pan para fazer dormir os olhos de Argos. Assim, conseguiu derrotar o gigante. Hera recolheu seus olhos e os colocou na cauda de seu pavão, o animal que consagra. Io foi libertada de seu cárcere, mas não se livrou da ira da rainha do Olimpo. A alma de Argos continuou a persegui-la, juntamente com um inseto enviado pela deusa para picá-la durante toda a fuga. A ninfa, sob a forma de novilho, iniciou uma longa jornada pelo mundo, passando pelas águas que ligam o Mar de Mármara ao Mar Negro, recebendo o nome de Bósforo, que significa passagem do boi. Ao chegar no Monte Cáucaso, encontrou Prometeu preso às rochas. O Titã revela que ao alcançar o Egito, Io iria recuperar sua forma humana graças a Zeus, e teria um filho, que será o primeiro da linhagem que resultará no nascimento de Hércules, aquele que irá libertar Prometeu. Io chegou às margens do Nilo exausta, implorando a Zeus que lhe desse um fim. O deus, compadecido, conversa com Hera e ambos recuperam a forma original de Io, que deu à luz a Epafo. O inseto que perseguiu Io recebeu suas lágrimas, marcando suas asas eternamente, dando origem à borboleta Inaques Io, que é encontrada atualmente nas regiões temperadas da Europa e Ásia, conhecida como borboleta pavão. A história de Io pode ser interpretada como a lua, onde a fuga do novilho branco representa o movimento lunar, e os olhos de Argos simbolizam o céu estrelado. Por que você fez isso? Você tentou destruir o pilar, arriscando sua vida. E eu tentei protegê-lo, expondo a minha.